Olá, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos aí à nossa palestra pública. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Bruno Sereno e fui convidado aí pelo Centro Espírita Maria do Sacramento. A Valquíria fez o convite para que eu hoje estivesse aí conversando com vocês, que a gente hoje falasse sobre gratidão. A gente vai ter aí um tempinho de 30, 45 minutos para falarmos sobre esse tempo, sobre esse tema. Aí já estou vendo que o pessoal está entrando, a Valquíria acabou de entrar, tudo bem, Valquíria? O Carlos deu boa noite. Boa noite, Carlos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos esperar um pouquinho, acho que seria legal que o pessoal entrasse e aí a gente vai aguardando para poder iniciar. Deixa eu só configurar aqui uma questão na tela. Estamos passando por um tempo diferente, né, gente? Essa questão da nossa pandemia, né? A gente já tem até que adotar o coronavírus pra gente. Já é nosso, a gente já tomou posse dele. Período difícil, mas a gente vai vencer. Estou só aqui colocando no computador aqui, ajustando a questão da tela, porque ela também me ajuda a ter um pouquinho mais de iluminação. Pronto. Legal. Vi que o pessoal está entrando aí. A Bianca deu boa noite, Bianca. Seja muito bem-vinda. Bianca Brandão. Solange entrou. Boa noite, Solange. Acho que agora a gente já pode iniciar, né? Para respeitarmos o horário. Para a gente começar, vamos então fazer a nossa prece inicial. Vou colocar acho que uma música, né? É sempre bom uma musiquinha para a gente poder vibrar de uma forma melhor. Não sei se vocês estão ouvindo. Vamos lá, vamos começar. Nesse momento então em que estamos aqui reunidos para a nossa palestra pública, vamos agora nos conectando com o Mestre Jesus, com o plano espiritual, com os nossos amigos espíritos que se aproximam e que vão se alimentar da alma, né? Alimentar o próprio espírito em mais momento, assim como nós. Vamos agradecer ao Mestre por esta oportunidade, agradecer pelo nosso alimento, agradecermos pela nossa saúde e agradecermos pelas provas, pelas expiações que temos, para que a gente faça um ótimo caminho nessa jornada da luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, estou vendo aqui que já entrou também o Reinaldo. Vou abaixar um pouquinho a música. A Reinalda, perdão. Reinalda Ferreira, a Regina Morbiolo. Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Estava falando bem no comecinho, hoje a gente vai falar sobre gratidão, né? Esse tema aí tão importante, tão necessário no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, na nossa caminhada. Vamos então começar. Gratidão, a palavra gratidão vem de gratus, né? Do sentido de gratus, do latim. Significaria estar agradecido, sentir-se agradecido de alguma forma. Ou também pode vir da palavra gratia. Gratia significaria graça, né? E aí a partir daí que a gente começa a compreender um pouquinho dessa palavra. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, me dê um toque aqui se está tudo certinho. Se estiver com alguma dificuldade, é só me avisar se a internet estiver legal ou com alguma queda, tá? Geraldo, seja bem-vindo. Maria também. Então, quando a gente pega esses dois pontos, né, entre gratidão, o que significaria, né, sobre esse estado de graça, né, essa questão de sentir e se estar agradecido por algum assunto, a gente consegue compreender então que esse sentimento de gratidão, ele parte da graça, né? A gente recebe uma graça, a gente recebe um presente.
da vida, de alguém, de alguma forma a gente vai receber algo. E aí que está um ponto que vai dividir um pouco dessa história, né? Às vezes esse presente, essa graça que a gente recebe, não necessariamente ela é muito boa para aquele nosso pensamento, para o nosso julgamento. Às vezes aquilo que a gente recebe não é tão bom. Mas claro, temos muitas situações, em boa parte do tempo a gente recebe muita graça, muitas coisas boas. Mas aí é que está o ponto. A gente tem que ter tem que ter muito do equilíbrio de agradecer pelas situações boas que a gente vai receber em nossa vida, pelas situações ruins ou não tão boas assim que a gente vai acabar passando durante essa nossa caminhada. Só vou fazer aqui um intervalinho, né? Agradecer aí o pessoal que está falando que o som está legal. Muito obrigado e vamos seguindo. Falei desse ponto essencial, né? A gente ter que ter essa capacidade de agradecer pelo aquilo que é bom e aquilo também que não é tão bom assim. Mas esse é um dos aspectos que a gente tem uma grande dificuldade, né? Eu falo por mim, imagino que vocês também possam ter um pouco dessa dificuldade. A gente tem uma grande facilidade, ou até deveria ter, de agradecer pelas coisas boas. Então, por exemplo, conquistamos uma promoção no trabalho. Puxa, obrigado, Senhor, por esse objetivo alcançado. Um nascimento de um filho, nossa, Senhor, muito obrigado que ele veio com saúde, que ele veio cheio de luz. Obrigado, Mestre. A gente consegue muito aplicar isso em nosso dia a dia. A gente consegue sim agradecer pelas coisas boas, aquelas coisas maravilhosas que recebemos. Mas temos uma grande dificuldade em agradecer por aquilo que não é tão bom assim, né? A gente tem esse probleminha. E a gente vai perceber que isso faz parte da nossa caminhada, né? Mas a gente precisa corrigir isso o mais breve possível. Por quê? Nós temos a compreensão de que vivemos num planeta de provas e de expiações, né? Então nós estamos condicionados a passar por essas dificuldades, isso é algo natural. E então, se estamos condicionados a viver nesse planeta de provas e expiações, essas situações que a gente, a princípio, considera ruim, não são ruins. Elas, na verdade, são para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado. A gente precisa, às vezes, ressignificar tudo que acontece em nossa vida. Então, por exemplo, eu falei da situação de que a gente acaba de virar pai, vira mãe, né? A gente tem a graça de termos um filho. E a gente, de primeira, uma das coisas que a gente acaba fazendo muito. Nossa, fui lá, ele nasceu com saúde, muito bem, que ótimo. Mas às vezes se a criança ela acaba chegando pra gente com alguma anomalia, com alguma deficiência, uma síndrome de Down, por exemplo, ou qualquer outra situação, né? Que a gente não estaria dentro desse padrão do que é o perfeito, que não existe isso. A gente já fica abatido. Mas o quanto de lição que tem dentro dessa criança? O quanto que a gente vai ter que aprender com ela? Então, nessa situação, que a gente a princípio vai falar que não seria tão positiva, né? Não é aquela graça, ela é sim uma graça. E é por isso que a gente tem que estar atento para agradecer até mesmo nessas situações. Para o ponto seguinte, uma pergunta que eu gostaria de fazer, e não, se vocês quiserem responder, claro, seria ótimo para a gente poder ter aqui essa interação, mas você tem o hábito de agradecer? A gente tem esse costume de, em toda situação, a gente parar um pouco, se estiver dirigindo para o carro ou colocar e levar o nosso pensamento e fazer uma prece e agradecer ao Mestre Jesus por todas as situações? Por exemplo, assim que você levanta, acordou de manhãzinha, opa, que ótimo, estou vivo por mais uma oportunidade, estou com saúde. Você agradece? Você tem esse hábito? Fiquem à vontade para responder. Isso é muito importante, gente. Isso é muito necessário. Por quê? A gente vai pegar o exemplo lá do Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele acaba citando aí, tem uma passagem no Livro dos Espíritos, em que ele acaba colocando que todas as noites, né, antes de repousar, antes de dormir, ele fazia um exame de consciência.
Nesse exame de consciência, ele passava, né, pela sua cabeça tudo aquilo que ele havia tido no seu dia, né? Então, situações em que ele teve contato com seus familiares, em contato com as pessoas ao seu redor, e ele sempre colocava em seu pensamento: será que eu magoei alguém? Será que eu de alguma forma criei alguma situação constrangedora para alguém? Será que eu fiz o bem hoje? E depois desse exercício, em que ele refletia sobre o seu dia, de como havia sido, ele agradecia. Ele agradecia pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de sua saúde, por estar vivo, por conversar, por falar. Olha quanta coisa a gente tem para agradecer e às vezes a gente é tão orgulhoso, né? Ou às vezes a gente até esquece. Não tomamos tanta atenção nisso e não agradecemos. Temos muito a agradecer. E essa é um exemplo aí que Santo Agostinho fazia e eu acho que é super importante que a gente coloque também, que a gente tome esse hábito, né? Se não for essa gratidão ao final do dia, que seja logo de manhã, assim que a gente levanta, desperta, que seja em algum momento do nosso dia, do nosso trabalho, que a gente possa agradecer de alguma forma, né? Ó, o Carlos Moraes mandou aqui, ó. Ainda estamos desenvolvendo esse hábito de agradecer. Tenho buscado ser grato por tudo, por cada pequena coisa. Perfeito, Carlos. É isso mesmo. A gente tem que lutar e nessa caminhada a gente tem que agradecer até mesmo pelas pequenas lutas e pequenas vitórias. Esse é o caminho. Gratidão pelo seu comentário aí, Carlos. Vou dar aqui um exemplo de como que a gente é testado, até mesmo em situações difíceis. Mandei uma mensagem aqui para Valquíria, né? Falei, Valquíria, era 7h50 mais ou menos. Eu falei, Valquíria, já estou pronto. Estou aqui com a conexão feita, já estou dentro do Facebook do Centro Espírita Maria do Sacramento, né? Tá tudo certinho. Estava sentado, liguei aqui o computador, liguei a luz, foi para começar a atividade, foi para começar a live, deu 19h59, eu estava aqui com o meu copo d'água do meu lado, eu acabei derrubando o copo de água, molhou toda a mesa, o computador travou do nada, e aí qual que é o primeiro pensamento que a gente tem? Caramba, olha que problema, meu Deus do céu, e agora? Não sei o que eu vou fazer. Claro, eu também senti um pouco disso, mas logo em seguida, e acho que foi até um alerta, né, da espiritualidade para que eu tomasse atenção. Você não vai falar sobre gratidão? E aí no primeiro problema que você tem, você já fica bravo? A gente não tem que ser assim, né? Então, agradecer até mesmo nessas situações. A gente precisa aprender também com isso. Já falamos aqui de Santo Agostinho. E aí vamos colocar um ponto importante. A gratidão, eu escrevi aqui, né? A gratidão é, antes de mais nada, um ato de humildade e de reconhecimento de algo maior acima de nós. Essa reflexão aqui eu fiz no sentido de assim. Quando a gente agradece, quando a gente cria esse hábito de agradecer por algo maior, né? Ou melhor, não necessariamente maior. Maior eu vou falar depois. Quando a gente consegue ter esse trabalho de reconhecer que algo aconteceu em nossa vida e que você consegue agradecer, naturalmente a gente cria numa linha de raciocínio, não precisa pensar muito, mas numa linha de raciocínio a gente consegue entender que há algo maior acima de nós, né? Se a gente recebe uma graça, um prêmio, algo que a gente fala, meu Deus, de onde que veio isso? Que bênção, né? Que ótimo que isso chegou pra gente. A gente cria numa linha de raciocínio, como eu disse antes, que há algo maior acima da gente. O que é esse algo maior acima da gente? Esse algo maior acima de nós é a presença de Deus, né? É a presença da providência divina. Então a gente, nesse mesmo momento que estamos num ato de gratidão, a gente reconhece que quando fazemos gratidão, quando praticamos a gratidão, praticamos um ato de humildade. A gente reconhece que não somos deuses, né? Nesse aspecto. Sim, somos deuses, mas não somos um deus. A gente não é independente, a gente não precisa de mais nada. A gente precisa, sim, de muito apoio. A gente precisa do apoio do nosso irmão. A gente precisa de ajuda. A gente passa por problemas tão pequenos e já ficamos desesperados. Então é um ato de humildade. Agradecer é humildade. A gente reconhece que tem algo acima. A gente reconhece que tem Deus. Então, a gente consegue observar. Olha a importância da gratidão. A gente consegue se conectar a Deus
e a gente consegue se conectar a nós mesmos, a nossa própria essência. Que não somos maiores que ninguém. Que na verdade somos o quê? Um grãozinho de areia, né? Como diria lá Chico Xavier em seus primeiros textos, ainda quando criança. Somos nada. Então vamos agradecer. Vamos agradecer. Vamos deixar esse orgulho de lado, esse egoísmo, né? Essas questões que tanto nos atrapalham na nossa caminhada. Comentário da Solange aqui. Solange Rosalim. Todas as noites eu agradeço por tudo que aconteceu durante o dia. Olha aí que legal, Solange. Perfeito, você está seguindo esse método aí, que já foi dado aí, ou indicado por Santo Agostinho. Isso é ótimo, gente. Depois, Solange. Perfeito. Solange, depois até se você quiser comentar, o quanto isso te ajuda. Isso até, eu vou até abrir aqui um parênteses. Isso aí no aspecto psicológico e neurológico, isso auxilia na nossa memória, sabia? Quando a gente consegue criar uma retrospectiva daquilo que fizemos durante o nosso dia, a gente ativa algumas ligações do nosso cérebro que a gente consegue ligar ponto a ponto e vai facilitar a compreensão e a nossa própria memória. Então, olha aí mais um exercício bacana de fazer, a praticar esse ato de gratidão ao final do nosso dia. A Bianca Brandão mandou aqui, ó. A prática da gratidão tem que ser diária. Devemos agradecer, peraí que subiu aqui. Devemos agradecer pelas coisas boas e também pelas ruins. Afinal, tudo leva à evolução e aprendizado. Perfeito, Bianca. Exatamente isso. A gente tem que praticar isso diariamente, porque quando a gente não agradece todos os dias, a gente se esquece. A gente volta a cair naquele nosso orgulho. A gente vai deixando de lado essa questão da humildade. A gente vai achando que somos donos de nós próprios. A gente não sabe nem se virar com um vírus que pegou o planeta todo. Imagine com outras grandes adversidades que a gente pode ainda enfrentar, né? Então, vamos praticar todos os dias. Cristina, precisamos uns dos outros. Ótimo, exatamente isso. Precisamos uns dos outros. Olha lá, e aí só complementando, e aí a gente fecha esse pensamento. A Solange comentou, ó, tem me ajudado muito, tá vendo? Mais um motivo para a gente fazer e praticarmos a caridade. Ponto seguinte. Tá, legal. Vamos começar então a agradecer. A gente tem que agradecer por tudo então agora. Mas antes da gente começar a agradecer por tudo, tem uma lição anterior, que é mais fácil, ou nem tanto, mas é necessário que seja feito antes da gente começar a agradecer, que é parar de reclamar. Antes da gente agradecer por tudo, parar de reclamar também por tudo. Isso aqui é um ponto que nos atrapalha tanto, que a gente fica ali remoendo problemas, isso cria amarras. A gente não se liberta. Quem reclama, o próprio nome diz reclamar. Reclamar. Clama duas vezes. Então você tem um problema na vida, você está no trânsito, bateu o carro, meu Deus, nossa, que problema. Amassou a lata do carro. E aí você fica, não sei o que o cara cruzou comigo, não sei o que, entrou na minha frente. E aí você vai contar essa história para outra pessoa. Mas esse cara estava errado. E aí depois você vai contar para outro amigo. Mas ele que errou. Olha aí, você vai criando esse laço de reclamação dentro de você. E essa aura negativa, essa energia ruim, fica o tempo todo dentro da gente e a gente não se liberta. Olha que errado. Então, antes de começarmos a agradecer, porque nessa batida você não se machucou, porque o seu filho, sua filha estava em casa e não estava com você no trânsito, antes de você chegar nesse ponto, que é até um pouquinho elevado, vamos colocar assim, não reclame por você ter batido o carro. Para de criar essa linha, né? Vamos parar de criar essa linha o tempo todo que nos faz mal, nos aprisiona. Não é legal. A gente tem muito disso no nosso dia a dia. Vamos prestar atenção o quanto que a gente está fazendo isso de errado. A gente não quer ser um espírito melhor? Então vamos parar de reclamar o tempo todo, ou palavrinha que nos atrapalha. Prestar atenção no dia a dia, então. O que a gente está falando e o que a gente está pensando. Nós somos o nosso pensamento. Se você está pensando raiva, ódio, rancor, você é raiva, ódio e rancor. Eu sei que é difícil. Opa, ninguém aqui é
Jesus Cristo. Ninguém consegue ter uma facilidade, às vezes, de compreender o mundo como Chico, claro. Mas precisamos entender. Ó, o Carlos, muitas vezes ficamos reclamando e esquecemos de partir para a solução do problema. Pare, respire e agradeça, sem reclamar. Ótimo comentário, Carlos. E eu acho que a gente faz muito disso. Eu acho que é até um pouquinho de preguiça e uma forma da gente esconder o problema, sabe? Às vezes a gente tem um problema, para a gente não encarar o problema, a gente acaba repetindo o mesmo na nossa vida e fica reclamando, em vez de chegar exatamente onde, como você falou, na solução. Por que a gente faz isso, né? A gente tem que resolver logo. Então, não adianta ficar procrastinando, tornando isso daí um problema até maior do que é. Depois a gente vai lembrar o que foi que aconteceu, nem foi nada. Então, não vale a pena. Nunca vale a pena. Tem uma tirinha, eu gostaria de colocar aqui. Infelizmente, eu não encontrei na internet também. Eu já tentei outras vezes encontrar essa tirinha. Mas é assim, uma situação que dá pra gente entender como é que tem que ser esse ato de gratidão. Imaginem ter um cadeirante. Ele está lá na calçada. Então tem um cadeirante que é muito amado pela família, muito querido por todos, mas ele pega e olha para o lado e tem um pedestre. Ele fala, caramba, se eu tivesse pernas boas assim para eu poder caminhar, eu seria mais feliz. Aí, esse pedestre olha para o lado e vê um ciclista. Ele pensa, nossa, se eu tivesse uma bicicleta, nossa, como eu seria mais feliz. Seria tão mais fácil para eu poder chegar no trabalho. Aí vem esse ciclista e olha para o lado e vê um carro velho. Nossa, se eu tivesse um carro, nossa, como eu ia ser mais feliz, ia ser tão mais fácil minha vida. O do carro velho olha para o lado e vê um carrão de luxo bonitão. Fala, nossa, se eu tivesse um carro desses, meu Deus, ia ser muito mais fácil. Não ia mais ter problema. Aí vê o carro de luxo, olha lá pra cima, vê um helicóptero. Fala, nossa, se eu fosse ricaço assim, se eu tivesse um helicóptero, como eu ia ser feliz. Por fim, o cara lá do helicóptero, ele olha lá pra baixo e olha pra esse cadeirante e fala, eu só queria ser amado igual esse cadeirante. Então, o que a gente toma de lição disso tudo? Primeiro que a gente tem que parar de ficar olhando pro nosso vizinho, né? A gente, às vezes, condiciona aquilo que a gente agradece de acordo com o que temos ou o que o nosso próximo tem. A gente tem até que tomar cuidado que às vezes esse pensamento, no fundo, bem lá no nosso íntimo, ele pode ter um pouquinho de inveja. Então, cuidado com isso. A gente não tem que ter esse pensamento de olhar para o outro e fazer esses comparativos o tempo todo. Cada um na sua caminhada, gente, né? Vamos pensar em nós apenas nesse ponto, a gente tem que pensar como é que está a nossa caminhada. Eu tenho que ser o melhor não do que o outro, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, né? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. E o segundo ponto não podemos criar essa sensação de agradecer a Deus condicionado àquilo que a gente conquista, né? Ou então especialmente por aspectos materiais. Não é o material que vai nos trazer felicidade, de forma alguma, eles são apenas facilitadores. Cuidado com isso, né, gente? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não. Perdemos tempo aqui, ótimo, legal. Cristina, perdemos tempo reclamando e deixamos de agir. Ótimo, exatamente. O problema toma a proporção que damos a ele. Ótimo, que bela frase, Cristina. Perfeito seu pensamento. Marcelo, tempo de reação do ser humano é muito curto. Não analisa e já responde. Normalmente essa resposta é a reclamação. É verdade. É verdade. A gente demora... A gente às vezes não vai atrás, é o que a gente estava comentando antes com o que o Carlos falou, e a gente só vai em busca da reclamação, achando que isso aí de alguma forma vai nos aliviar. Não nos alivia. Carlos, de novo, o eterno... Opa, perdão. Temos aqui, precisamos ser felizes com o que temos. Exatamente. Se a gente olhasse mais para isso, né, Cristina, ia ser muito mais fácil. Carlos aqui, ó, o eterno problema de acharmos que a grama do vizinho é mais verde, exato. Precisamos aproveitar as bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Exato, é isso. A gente fica olhando o tempo todo para o lado. Para. Reinalda, o útil é o supérfluo. É verdade, é verdade. Livro dos Espíritos, se você tiver com o Livro dos Espíritos aí, ó, questão 938.
sobre ingratidão, né? Dá um tempinho aí se alguém quiser procurar. Questão 938, Livro dos Espíritos. Ó, a questão é que Kardec faz assim: as decepções causadas pela ingratidão não serão capazes de endurecer o coração e obstar-lhe a sensibilidade? Resposta: seria um erro, porque o homem de coração, como disse, será sempre feliz pelo bem que fizer. Ele sabe que, se alguém não o reconhecer nesta vida, na outra o fará, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. O que acontece nesse aspecto da ingratidão? Às vezes nós fazemos alguma boa ação para alguém, nós ajudamos alguém em alguma situação, às vezes até numa situação muito difícil. E essa pergunta que Kardec faz é: essas decepções que nós sentimos por essa pessoa que foi ingrata com a gente, ó, então as decepções causadas pela ingratidão, não serão capazes de endurecer o coração e obstar-lhe a sensibilidade? Então, essa pessoa que é ingrata com a gente, que não reconhece às vezes aquilo que a gente fez por ela, esse ato da gente endurecer o coração, ele pode atrapalhar a nossa sensibilidade de alguma forma? E aí os espíritos respondem: se isso acontecer, seria um erro, né? Seria um erro. Porque aquele de coração, aquele homem que age com o coração, ele sempre será feliz pelo bem que fizer. Então, o que quer dizer? Se você pratica o bem, a gente tem que ficar feliz somente pelo próprio ato de fazer o bem. Não de esperar a tal da recompensa, não de esperar o agradecimento. É difícil. Opa! A gente às vezes sempre, às vezes não, quase que o tempo todo, somos interesseiros, né? A gente faz alguma coisa já pensando o que isso pode ter de retorno pra gente. Quando a gente quer fazer o bem, a gente não tem que pensar o que vai voltar depois para nós, né? Questão então 938 do Livro dos Espíritos. Já estou praticamente no tempo aí, né? Mais ou menos uns 28 minutos. Gostaria de deixar aqui também uma sugestão de um filme que seria O Vendedor de Sonhos. O Vendedor de Sonhos, ele é baseado no livro do Augusto Cury, né? Muito famoso Augusto Cury. Na verdade, esse é um filme do Jaime Monjardim, baseado no livro do Augusto Cury. Esse filme ele está lá no Netflix. Se você tem o Netflix em casa, acho que vale a pena acompanhar. Não vou dar spoiler aqui da história, mas só para vocês possam compreender um pouquinho. É a história de um psicólogo, e ele passa por algumas situações difíceis na vida e pensa no suicídio. E ele, no momento que está prestes a se suicidar, um rapaz que é um morador de rua vai ao seu encontro e começa a conversar com ele, e lembrando de muitas coisas que às vezes a gente acaba recebendo na nossa vida e a gente não se atenta. Então, eu não vou falar mais da história, né, porque senão vai perder a graça, mas assista depois esse filme e pense sobre essa questão de gratidão. É um filme muito bonito, é bom de se assistir com a família. A gente consegue aprender muito com essa história. A gente precisa agradecer, e é o que eu sempre falo. Às vezes a gente recebe tantas coisas, que a gente não consegue nem lembrar de tanto que a gente tem que agradecer, né? Fechamos então essa parte aqui da recomendação. Vamos só ver se tem alguns comentários aqui também. Eu não lembro onde eu parei. O último é o supérfluo. Bianca, mais uma vez, Bianca. Reclamamos por tanto tempo que isso se torna normal, mas não deveria. Afinal, essa reclamação não nos leva a nada, aliás, só nos prejudica. A gente acaba se tornando um vício, né, Bianca? Vai entrando na nossa rotina e a gente vai se acostumando e gostando até de reclamar. É algo meio autodestrutivo que a gente tem. Errado, né? Cristina, a vida nos foi dada de presente e precisamos devolver de presente a Deus a nossa escolha. Olha aí que ótimo comentário. A Cristina tá mandando muito bem, Cristina. É verdade. Deus nos dá essa oportunidade que é a vida. Vamos recompensar ele de alguma forma, né? Vamos utilizar bem esse período que a gente tem para fazermos o bem, para praticarmos, para agradecermos. Carlos,
Nos decepcionamos porque ainda esperamos reconhecimento. Nosso ego. É isso. Exatamente isso, Carlos. Porque o nosso ego está o tempo todo na nossa cabecinha aqui. Nossa, mas ele nem me agradeceu, hein? Nem para dar uma palavra, nem para ter me falado nada. Poxa, esse é o tempo todo com a gente. A Bianca fala aí do livro e filme incríveis, né? É verdade, muito bom mesmo, Bianca. Praticamente fechando, a gente também tem que tomar alguma certa atenção sobre como a nossa ingratidão, como é que isso pode surgir no nosso meio. Às vezes essa nossa gratidão, nossa ingratidão, perdão, a nossa ingratidão ela pode ser originária da nossa bolha social que estamos inseridos. O que isso quer dizer? Às vezes a gente está naquele meio, né? Às vezes a gente está naquele círculo de amigos ou até familiar, que a gente tem algumas coisas até demais, né? Que é o tal do supérfluo que a gente falou agora há pouco, e não olhamos que o nosso irmão não tem nada disso. Eu coloquei aqui um exemplo, até como brincalhão, né? Enquanto às vezes a gente, enquanto criança, está lá discutindo o que é melhor, se é Nescau ou Toddy, né? O tempo todo, tem às vezes crianças que estão ao nosso lado que só queriam um tal do copo de leite. Nem precisava ter o Nescau ou Toddy. A gente não agradece esse tipo de coisa. A gente não percebe que no final pouco importa se tem Nescau, se tem Toddy, se tem leite. Olha, a gente tem que agradecer, gente. É pouco que às vezes... É tanto que a gente recebe, eu volto a falar, vou ser repetitivo, é tanto que a gente recebe que não olhamos. Olha, uma situação difícil. Nuno Santos, devemos agradecer todas as noites a Deus por dar um irmão superior a nos orientar sempre o bem. Estou a referir ao nosso anjo da guarda. Olha que legal, Nuno, o seu comentário. Enquanto você foi falando, eu jurava que você estava dizendo de Jesus Cristo. E olha aí, temos então que agradecer a Jesus Cristo e ao nosso anjo da guarda. Olha aí novamente o quanto de pessoas que estão no nosso meio, quantos espíritos nos auxiliam e temos que agradecer. E o anjo da guarda principalmente é um dos melhores na nossa caminhada. E nesse tempo que estamos, né, gente? Tempos de Covid, a gente tem que ressignificar muita coisa, né? A gente tem que ressignificar a forma como agradecemos. E eu acho que isso já vem acontecendo. Isso até fico feliz. A gente às vezes começou a perceber o quanto que um abraço faz falta, né? A gente, nossa, gostaria muito de voltar a abraçar a minha avó, por exemplo. E às vezes a gente não consegue. Às vezes não pode, né? A gente não consegue mais se reunir com os amigos. E a gente percebe o quanto que isso já estava no nosso dia a dia, a gente não agradecia mais. Então, também vem como lição para a gente. E aí, fechando aqui a nossa palestra pública, o Divaldo Franco ele nos diz que não devemos condicionar nossa felicidade por alguma conquista ou pelo materialismo. Por exemplo, aquele tal do exemplo lá da tirinha, né? Quando eu tiver um carro, eu serei feliz. Quando eu tiver um tal emprego, eu serei feliz. Seja feliz agora. Seja grato agora. Então não vamos esperar o melhor momento para agradecer. Não vamos esperar a melhor situação para a gente lembrar que temos Deus. Para a gente lembrar que temos tantas coisas. Não vamos esperar a melhor oportunidade. A gente tem que agradecer agora, né? A gente tem que lembrar o quanto somos pequenos nesse momento. É o tal do exemplo de humildade, né? Pessoal, o que eu tinha para falar aqui na nossa reunião pública é basicamente isso, né? Eu já gostaria aqui, de antemão, de agradecer, né? Se estamos falando de gratidão, nada melhor do que agradecer a vocês. Agradecer a vocês que acompanharam aqui a nossa palestra pública, a Valquíria, que fez o convite para que eu falasse hoje com vocês, ao Centro Espírita Maria do Sacramento, hoje que estamos aqui, muito grato por essa oportunidade. Se vocês tiverem algum comentário aí que vocês quiserem colocar, por favor, podem mandar. A gente daqui a pouco já faz as nossas vibrações e prece final. Carlos Moraes, gratidão. Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigado. Bianca, ser feliz a cada minuto.
Ótimo pensamento, né? A cada segundo também ajuda. Cristina, não estamos sendo punidos. Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos com nossos familiares e nos melhorar intimamente. Está falando sobre a pandemia, né, Cristina? É verdade. É uma lição pra gente. Não é punição, é lição. A gente vai aprender muito com isso. Depois que passar, foi um período tão pequeno. Solange, agradecer muito o nosso bem maior à vida, ao Mestre Jesus, né? Também. O Carlos, obrigado pelas palavras, eu que agradeço. Cristina, obrigada, aprendi muito esta noite ouvindo suas palavras. Que isso? Seus comentários que abrilhantaram muito hoje aqui, Cristina. Reinalda, grato por essa palestra que só nos ajuda. Eu que agradeço. Vamos então agora acalmar os nossos corações para... Opa, temos um último comentário aqui. Will Lima, nossa felicidade deve ser constante, afinal, a melhor oportunidade que já nos foi dada, que é a dádiva da reencarnação. Provas ocorrerão para nossa evolução, sejamos gratos e que tenhamos fé no Pai maior. Verdade, Will? É verdade. É a dádiva maior que a nossa reencarnação e olha quanto que a gente pode aprender, né? Obrigado, eu que agradeço, Will. Obrigado também de novo, Bianca. Vamos lá para as nossas vibrações e para a nossa prece final. Vou colocar novamente uma musiquinha aqui, acho que ajuda a ambientar, né? Vamos ver se dá certo. Acho que vai dar. Vamos lá. Então vamos agora acalmar os nossos corações, em mais uma oportunidade. Vamos direcionando nosso pensamento até o Mestre Jesus, ao plano espiritual. Vamos agora fazer nossas vibrações. Imagine você cheio de luz, cheio de amor, e vá jogando esse seu sentimento de amor, de luz, para algumas situações que precisamos encaminhar essa luz, esse amor. Vamos vibrar por todos aqueles que, assim como nós, em algum momento fomos ingratos. Vamos vibrar pela nossa pátria. Vamos vibrar com gratidão pela nossa pátria. Vamos vibrar agradecendo por tudo que temos nela. Essa pátria que é o coração do mundo, que é a pátria do Evangelho, vamos agradecer por ela. Vamos agradecer pelo nosso planeta Terra, nossa morada. Vamos agradecer pela nossa encarnação e pelas encarnações futuras, se assim for necessário, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Vamos vibrar por todos aqueles que estão passando por dificuldades durante esse período de pandemia, para que essas famílias compreendam esse momento difícil, que saibam, né, que o nosso Mestre Jesus é sempre o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja, graças a Deus. Vamos para, então, a nossa prece final. Ao Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade do estudo, por mais esta oportunidade de partilharmos e aprendermos com o seu Evangelho, pela Boa Nova. Agradecemos por tanto, Mestre. Pedimos desculpas por tantas vezes que não te agradecemos. Pedimos desculpa por sermos orgulhosos, por às vezes colocarmos o nosso ego acima de tantas coisas. Mestre Jesus, te agradeço por tudo isso. Agradeço por todos esses irmãos aqui que estiveram conectados com a gente, de sua casa, do seu trabalho, no carro, onde for, que eles sejam também abençoados com essa luz do Mestre, do nosso grande Deus. Senhor, também pedimos uma semana abençoada, que tenhamos agora um final de semana cheio de luz, que possamos ser um pontinho de luz para várias pessoas que encontrarmos em nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado.
né? Não poderia ser diferente. Gratidão eterna aí por vocês terem acompanhado. Espero que tenha sido uma palestra aí de aprendizado. Para mim foi um grande aprendizado. Imagino que também possa ter ajudado vocês de alguma forma, né? A gente está nessa caminhada junto e a gente não pode soltar a mão de ninguém, porque a caminho da luz é o nosso propósito e não é uma caminhada pequena, mas a gente vai conseguir sim. Boa noite a todos. Gostaria só de lembrar, fazer aqui um recado, né? Eu tenho um podcast sobre espiritismo, né, que se chama Espiritismo Simples. Se você tem Instagram, siga lá, @Espiritismo Simples. Se você quiser ouvir os episódios do podcast, eles estão lá no Spotify, eles estão no Google Podcasts. É só procurar por Espiritismo Simples, tá? É uma divulgação que eu acho que a doutrina dos espíritos ela tem que ser melhor compreendida, né, de forma até um pouco mais leve e que possa ser democrática para todos. Então, se você quiser acompanhar o trabalho, está lá nessas redes, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Valquíria, mais uma vez pela oportunidade, muito obrigado ao Centro Espírita Maria do Sacramento. Um grande beijo no coração, fiquem com Jesus. Tchau, tchau.